Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 3 de maio de 2021. Príncipe Harry e Meghan Markle esperam segundo filho, parte 4. O príncipe britânico Harry e sua esposa Meghan, o duque e a duquesa de Sussex, estão esperando seu segundo filho, disse um porta-voz do casal no domingo 14/02. Harry, 36, e Meghan, 39, renunciaram aos deveres reais em janeiro de 2020 e se mudaram com seu primeiro filho, Archie, para o sul da Califórnia para viver uma vida mais independente e escapar da mídia britânica. Podemos confirmar que Archie será um irmão mais velho. O duque e a duquesa de Sussex estão muito felizes por esperar o segundo filho, disse o porta-voz. O anúncio foi acompanhado por uma fotografia em preto e branco de uma Meghan visivelmente grávida deitada na grama com uma mão na barriga e a cabeça apoiada na perna sorridente do príncipe. A foto foi tirada pela amiga e fotógrafa Mizan Rihman. Archie nasceu em maio de 2019. Desde o fim de suas obrigações reais, Harry e Meghan continuaram o trabalho de caridade e assinaram acordos de TV e outras mídias, lançando seu podcast de estreia em dezembro. No ano passado, Meghan revelou que ela teve um aborto espontâneo em julho, em uma revelação extraordinariamente pessoal vinda de um alto perfil da realeza britânica. O casal se casou em uma concorrida cerimônia em 2018 que chamou a atenção do mundo, mas depois desistiu de seus papéis reais oficiais após desentendimentos com outros membros da família e em face da grande atenção da mídia. O relacionamento do casal com a imprensa britânica azedou rapidamente e eles abriram processos contra vários jornais. Na semana passada, Meghan ganhou uma reivindicação de privacidade contra um jornal por imprimir trechos de uma carta que ela escreveu para seu pai. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a transformação que ocorre com as crianças na adolescência, na pergunta 385. Qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade, e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica. É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência, não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão, e no entanto as amais e acariciais como se fossem uma parte de vós mesmos, de tal maneira que o amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outros seres. De onde vem essa doce afeição, essa terna complacência que até mesmo os estranhos experimentam por uma criança? Vós sabeis? Não, e é isso que vou explicar. As crianças são os seres que Deus envia novas existências e, para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dá-lhes todas as aparências de inocência. Mesmo numa criança de natureza má, suas faltas são cobertas pela não consciência dos atos. Esta inocência não é uma superioridade real, em relação ao que elas eram antes, não, é apenas a imagem do que elas deveriam ser, e se não o são, é sobre elas somente que recai a culpa. Mas não é somente por ela que Deus lhe dá esse aspecto, é também e sobretudo por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. E esse amor seria extraordinariamente enfraquecido pela presença de um caráter impertinente e acerbo, enquanto, supondo os filhos bons e ternos, dão-lhes toda a afeição e os envolvem nos mais delicados cuidados. Mas quando as crianças não mais necessitam dessa proteção, dessa assistência que lhes foi dispensada durante 15 a 20 anos,
seu caráter real individual reaparece em toda a sua nudez. Permanecem boas, se eram fundamentalmente boas, mas se irisam sempre de matizes que estavam na primeira infância. Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores, e que, quando se tem um coração puro, é fácil conceber-se a explicação a respeito. Com efeito, ponderai que o espírito da criança que nasce entre vós pode vir de um mundo em que tenha adquirido hábitos inteiramente diferentes. Como quereríeis que permanecesse no vosso meio esse novo ser, que traz paixões tão diversas das que possuís, inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereríeis que se incorporasse no vosso ambiente, senão como Deus quis, ou seja, depois de haver passado pela preparação da infância? Nesta vêm confundir-se todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por essa multidão de mundos em que se desenvolvem as criaturas. E vós mesmos, ao morrer, estareis numa espécie de infância no meio de novos irmãos, e na vossa nova existência não terrena ignorareis os hábitos, os costumes, as formas de relação desse mundo novo para vós. Manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituados a falar, língua mais vivaz do que o é atualmente o vosso pensamento. Ver item 219. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É assim que a infância é não somente útil, necessária, indispensável, mas ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Esta foi a crônica do amanhecer de maio de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.